Deixei o Maiá virar meu sócio e agora tô preso no contrato de 6 meses com multa de 10 mil reais, sem ter um único usuário, sem ter nenhum usuário. Pra quem não tá entendendo, esse aqui foi o assunto de um dos vídeos do Mano Davin, que foi aquele vídeo se ele se ferrou com o Grok, 10k de multa. E galera, isso aqui é absurdo. Eu assisti esse vídeo, eu fui vendo o post desse cara no Reddit e eu fiquei cada vez mais indignado. Eu fiquei com tanta vergonha desse vídeo. E é tipo assim, um negócio absurdo. E eu tive que fazer esse vídeo. Eu tô tendo que gravar esse vídeo aqui, porque eu fiz alguns vídeos recentemente pra vocês, tanto de como fazer projetos e como entrar na área de freelance, e muitos erros que esse cara cometeu nesse post, eu falei nos vídeos sobre como que você tem que lidar com isso para não cometer os mesmos erros. E apesar de ser um post, né, sobre um SaaS, né, não é um freelance em si, cara, os erros que ele cometeu são, tipo assim, coisas absurdas que muitas pessoas fazem. E eu vou falar isso pra vocês nesse vídeo aqui. Antes de mais nada, me segue aí no Instagram, me segue aqui no YouTube, se inscreve no canal, curta esse vídeo, comenta aqui a sua opinião referente a esse vídeo e bora lá. Não quero nem me enrolar. Vamos lá. O que aconteceu? Deixa eu explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu nesse post aqui. Esse cara, ele tinha um problema, eu até ranquei o nome dele aqui, mas ele tinha um problema específico. Qual que era o problema? Ele tinha uma planilha, né, de organização financeira no Excel. Ou seja, ele tinha um Excel bruto ali e ele tinha que colocar todos os dados de forma manual. E isso para ele era algo insuportável, ele não estava aguentando mais, porque ele era uma pessoa que ele não ia lá e adicionava o valor do cartão de crédito, né, quanto que ele gastou no mês, no total. Não, ele pegava desde o que ele pagou a mãe dele, o Pix que ele mandou para a mãe dele, até a bala de R$ 1 que ele comprou. Ele tinha que anotar tudo isso. Foi o que eu entendi no vídeo, né? Foi o que eu entendi no post. Então, esse cara, ele tinha esse problema, ele tinha um Excel bruto absurdo pelo que ele estava explicando, e ele teve uma ideia inovadora. Uau, o cara teve uma ideia inovadora, vamos ficar de olho nisso. Qual que era a ideia dele? Ele queria fazer um sistema de controle financeiro, como muitos outros que já foram criados por aí, como muitas pessoas já pensaram em criar um sistema de controle financeiro, e aí ele teve a brilhante ideia de usar IA para elaborar tudo, e especificamente tudo. Ele tirava a dúvida com a IA falava para ele fazer uma coisa, ele ia lá e fazia, e foi até o motivo dele ter ganhado essa multinha aqui de 10 mil, né? Porque o cara não sabia os princípios básicos, mano, de quando você vai começar um projeto, ele não sabia os conceitos básicos, ele ficava se falando como programador, mas esse cara, ele foi muito leigo, e ele ganhou essa multa de 10 mil reais. Mas deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Esse cara teve a ideia de fazer esse controle financeiro, esse SaaS de controle financeiro, porque era uma dor que ele tinha. Ou seja, ele tinha um problema, beleza. E possivelmente mais pessoas têm esse mesmo problema, até aí ok. E aí ele quis fazer um projeto completo. Não pensou em fazer o negócio do início, não pensou em criar primeiro um MVP simples para validar, para chegar aos usuários de verdade. Não, ele já foi tacando a cara nas coisas mais avançadas. Ele queria integrar banco, ele queria integrar cartão de crédito, queria fazer a integração de tudo. E aí a IA passou para ele, né, o Grok especificamente. Depois eu descobri que quem ele estava conversando não era um Claude da vida, um ChatGPT, um Gemini, né? Ele estava falando especificamente com o Grok. E aí, nessa conversa, o Grok falou para ele usar o Plug, que era uma API que fazia integração com o Open Finance. E para quem não entende, o Open Finance é assim, é uma hidra. Você corta uma cabeça, vai nascer mais duas, de tão complexo que é. Open Finance, que é o Mano Davin comentou, não é uma API simples que você vai receber um Access Token ali, vai aplicar, já vai acessar a API, vai conseguir fazer várias integrações. Não, Open Finance é cabuloso, rapaziada, ele é muito complexo. E aí ele teve a brilhante ideia, ele mesmo reclamou que o Open Finance estava muito complicado, viu esse plug com base nas indicações da IA, e ele foi lá e assinou um plano vitalício, né, de 6 meses. Ou seja, ele está tendo que pagar 6 meses de contrato. E se ele cancelar, se ele decidir cancelar, ele vai tomar uma multinha de 10 mil reais. E esse foi o problema. O cara não se organizou, não teve ideia nenhuma do que ele estava fazendo, só foi no puro impulso e deu esse BO. E agora, nesse vídeo aqui, nossa, esse vídeo aqui vai ser muito rápido. Eu vou falar para vocês que estão assistindo como lidar com isso, como resolver esse problema. Então, como que vocês fazem para evitar isso? Eu escutei uma frase de um grande amigo meu, cara, é um filósofo magnífico, que a frase dele era o seguinte: não coma nada maior que a sua bunda. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o assunto?
O que tem a ver é que a gente consegue fazer uma analogia com essa frase aqui que eu sempre falo pra vocês, que é: se você não consegue explicar a sua ideia em uma linha, o seu projeto vai falhar. É automático. Ou seja, se o seu projeto tá grande demais, ele não vai dar certo. A ideia é que você tem que conseguir explicar a sua ideia em uma linha. Não só isso, conseguir fazer uma coisa simples, o MVP burro. E aqui nesse vídeo eu vou dar 2 dicas para vocês. Se vocês quiserem saber mais dicas de como se organizar para fazer um projeto, como que eu me organizo fazendo os meus freelas, entre aí no canal. Postei um vídeo recentemente, um vídeo antes desse eu postei falando sobre isso, e tem um vídeo como que eu fiz 5 mil reais em 21 dias com o freelance. Qual que são as 2 dicas que eu tenho que passar para vocês? As 2 dicas é a seguinte: primeira dica, nunca coloque dinheiro em projeto, nunca na vida de vocês. Você vai fazer um SaaS, vai fazer um micro SaaS, você vai fazer um freelance, qualquer coisa, você vai buscar freelance, você nunca tem que colocar dinheiro. Rapaziada, a internet, ela tá avançada num nível absurdo. Hoje, né, as pessoas que colocam dinheiro realmente é quando as pessoas têm algo validado. Ou seja, o cara, ele gastou uma grana, fechou um contrato com uma API que ele não tem usuário, ele só tem gasto. E isso tá afetando ele. Agora ele vai ter esse prejuízo, ele não consegue cancelar, vai ter que ficar pagando um contrato que, se eu não me engano, eu vou falar pra vocês, se eu não me engano, é uma parcelinha ali de R$ 1.000 mais ou menos. Ou seja, ele vai desembolsar do bolso dele entre uns 6 mil a 8 mil reais durante esses 6 meses, tá? Então, nunca coloque dinheiro em projeto nenhum. A ideia que vocês têm que ter em mente quando vocês vão fazer qualquer projeto, desde SaaS, freelance, qualquer coisa, vocês têm que criar uma ideia simples, um MVP burro. Freelance eu acho que nem tanto, se vocês conseguirem se organizar na questão de requisitos, fazer um documento de requisitos, né, ter tudo certinho, vocês conseguem fazer o projeto. Mas projeto pessoal, rapaziada, não coloca dinheiro. Que aí entra a segunda dica: faz um MVP burro. O que seria fazer um MVP burro? Você tem uma ideia de fazer um sistema de controle financeiro. O que você tem que fazer nesse maldito sistema de controle financeiro? É simples: adicionar os seus gastos, visualizar a lista dos seus gastos e ver quanto que você gastou no total. Simples, só isso. Você tem 3 funções, né? Um post e 2 gets. Só isso, só isso. Você não tem que se preocupar com mais nada. É um MVP burro para você validar a ideia, ver se realmente é uma dor que o mercado tá precisando, porque tem essa questão. O cara teve essa brilhante ideia de fazer um SaaS, né? Fazer essa plataforma de controle financeiro, que na cabeça dele todo mundo sofria com isso, e ele já tava com a ideia mirabolante de fazer tanto para ser complexo para quem queria ter complexidade e ser simples para quem queria ter simplicidade. E isso só prejudicou. E aí chegou na situação que o cara tá, né? Porque ele não tem um usuário, ele não tem R$ 1 no bolso dele em cima desse projeto. E é por isso que eu falo: se você não consegue explicar sua ideia em uma linha, seu projeto vai falhar. Se você colocar dinheiro no seu projeto sem ter o usuário pagando ele, seu projeto vai falhar. E se você não iniciar o seu projeto com MVP burro, o seu projeto vai falhar. Rapaziada, eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo do Mano Deivin. De verdade, vocês vão ver lá o relato completo, o Mano Deivin reagindo. É um vídeo muito engraçado. Só que eu só quis passar esse vídeo aqui pra vocês, porque quem me acompanha aqui percebe que eu venho dando diversas dicas, já venho passando diversas dicas de como fazer um projeto, como se organizar quando você vai fazer um projeto e não sair codando logo de cara. É muito diferente quando você vai fazer um projeto pessoal. Logicamente, quando você vai fazer um projeto pessoal, cara, você pode fazer o Banco do Brasil se você quiser, não tem problema nenhum. A questão é, quando você quer fazer algo para ter um retorno, quando você quer fazer algo para as pessoas usarem, você não tem que colocar dinheiro inicialmente, entendeu? Por quê? Você vai colocar dinheiro, você não sabe se aquilo vai dar retorno e você não vai ter um retorno financeiro, você só vai perder dinheiro. Então, vejam esse vídeo aqui do Mano Deivin, esse aqui é o título, pesquisem aí no Google e vocês vão conseguir entender esse relato. Mas foquem nisso aqui. Como que vocês evitam isso, tá? Não é... E olha, uma coisa que eu vou falar, não é deixando de usar IA. Logicamente, ele foi muito, né? O cara foi muito leigo em usar IA como um sócio, ou seja, tudo que ele perguntava para IA, ele levava como verdade absoluta. Tanto é que teve um momento da conversa dele com a IA, que depois que ele subiu, tava ali com o plug integrado e tudo mais, ele perguntou para a IA. E a IA falou: esse não é o jeito certo que você deveria ter feito. Ou seja, ele consultou de uma vez, fez, depois consultou de novo, teve outra resposta e ficou indignado. Por quê? Porque IA não é um sócio de verdade, vocês não tem que botar 100% de confiança, vocês têm que usar a inteligência artificial, o Grok, GPT, Gemini, Claude, como uma ferramenta, não como uma pessoa que você pode confiar 100%, entendeu? Então, leva isso em consideração quando vocês forem fazer um projeto, principalmente quem tá pensando em fazer SaaS, qualquer projeto que tenha um retorno. Não coloca dinheiro nesse projeto, nem mesmo com tráfego. Cria uma conta no Instagram, cria uma conta no YouTube, no TikTok, no Twitter, começa a postar. Uma hora você vai ter retorno, uma hora as pessoas vão começar a ver o seu projeto. E se realmente ele faz sentido, se ele fizer sentido, as pessoas vão se interessar. Mas não coloca dinheiro de graça, tá, rapaziada? Essa é a minha dica e faça o MVP burro. É isso que eu vou falar pra vocês. Curtam esse vídeo vai ser rápido. Eu não tô nem com paciência, porque eu assisti isso aqui, nossa, fiquei indignado. Valeu, rapaziada, até a próxima e tamo junto.